Tito capítulo 2, vamos ler os versículos de 1 até 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A sã doutrina, o bom ensino, esta água viva sobre a qual nós mencionamos, o pão do céu, convoca, a palavra de Deus convoca, na verdade, ela ordena a todos os que fazem parte da igreja a cumprirem a missão de agradar a Deus, fazer aquilo que Deus quer que seja feito. É uma missão que nós temos como filhos de Deus, como povo de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Quer sejam jovens ou velhos, homens ou mulheres, devem agradar ao Senhor, com base naquilo que o Senhor revelou. Versículo 1 tem esta expressão: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós lemos o que o Senhor disse a Paulo lá naquela visão que ele teve, em Atos 18, versículo 9, diz: fala e não te cales. Fala. Fala o que é necessário, fala o que convém, fala, e a tempo e fora de tempo. Paulo também disse a Timóteo: prega a palavra, fala. E aqui ele diz a Tito: fala o que convém à sã doutrina. Ele já tinha falado sobre essa sã doutrina, que é a palavra fiel. O versículo 9 do capítulo 1 tem esta expressão: que o homem de Deus, o presbítero, seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. É de acordo com essa boa doutrina, de acordo com a verdade de Jesus, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então aqui nós temos este reforçar, esta ordem repetida: fala, ensina, exorta, convence, repreende, usa a palavra, fala. Mais à frente, no capítulo 3 desta carta, no versículo 8, diz de novo: fiel é esta palavra. Esta palavra é fiel, ela é sã, ela é sadia, ela tem saúde, ela tem vitalidade, ela é viva. A palavra é fiel. E eu quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, ou seja, fala com segurança. Fala confiadamente. Afirma. Fala o que convém à sã doutrina. Afirma confiadamente para os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Fala o que é bom, o que é necessário. Fala o que edifica. Fala o que é preciso que os irmãos ouçam. Isto tem eco, as cartas a Timóteo são muito semelhantes a esta carta de Tito, são chamadas as cartas pastorais. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, tem palavras muito semelhantes a esta. Diz: mantém o padrão das sãs palavras. Tem que ser de acordo com a sã doutrina, de acordo com o que tu ouviste. Tu ouviste de mim, eu que sou um enviado de Jesus Cristo, um apóstolo. Eu sou um servo, um escravo de Jesus Cristo. Eu faço o que Ele me tem mandado fazer. De mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. O amor que recebeste para ouvir e crer no que te foi anunciado, que foi pregado. E mais à frente, nesta segunda carta, no capítulo 3, temos versículos muito importantes acerca desta palavra que é fiel. Essa palavra que é chamada aqui de sã doutrina. E diz: permanece naquilo que aprendeste. E o que é que tu aprendeste? As Sagradas Letras. Tu aprendeste essa sã doutrina. Permanece. Mantém esse padrão. Fala o que convém. É o que é coerente, de acordo com essas Sagradas Letras. São essas Sagradas Letras, a palavra de Deus, a sã doutrina, que te podem tornar sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Que é a coisa mais importante que pode acontecer com qualquer pessoa.
é ser salvo em Cristo pela fé. Então depois temos o versículo 16, toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a palavra fiel, ela é inspirada por Deus, por isso ela é fiel. Pois ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Por isso fala o que convém à sã doutrina, fala para homens, fala para mulheres, fala para jovens, fala para crianças, fala para todos o que convém à sã doutrina, o que está de acordo com aquilo que Deus revelou, porque é a sã doutrina que vai possibilitar os homens e as mulheres fazerem o bem, saberem o que é o bem, o que é bom, o que agrada a Deus, porque essa é a nossa missão, fazer aquilo que agrada a Deus, o que lhe é agradável, o que lhe é aprazível. É essa a nossa missão. A salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, esta pode ser uma das frases que resume a carta de Tito. A salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, ela leva-nos a uma vida de piedade, uma vida de serviço a Deus, que é o nosso Salvador. Piedade é querer agradar a Deus, é fazer o que Ele gosta que seja feito, é servi-lo, é fazer boas obras para Deus como gratidão pela salvação. Porque Ele é importante, o ensino dele é importante, os mandamentos dele têm valor. A sã doutrina, ela, portanto, ordena, ela dá ordens, como Paulo deu a Tito, a Timóteo, como ele ouviu também de Deus, do Senhor, fala. Então, a sã doutrina, ela convoca todos os que fazem parte da igreja a cumprirem a missão de viver uma vida que agrada a Deus. É uma missão que nós temos. Agradar a Deus. O que Deus quer. O que é que Ele quer que eu faça? O que é que o deixa feliz? O que é que o deixa agradado? O versículo 2 começa com esta expressão, quanto aos homens. É verdade que tem idosos a seguir, mas os idosos são aqueles que devem ser um exemplo para os mais novos. Então, na verdade, é uma palavra aos homens, não só para os idosos. Mas, ao falar aos idosos, Paulo, que ele próprio se considerava um idoso, quando ele escreveu esta carta, ele estava na prisão. As epístolas que ele escreveu, as cartas que ele escreveu a Tito e a Timóteo, ele estava preso e dizem os historiadores, e pelas informações que nós vamos podendo recolher ao longo da história da Igreja e especialmente dos documentos do primeiro século, esta carta de Tito ela é datada entre 62 e 64. Estas cartas pastorais, as epístolas pastorais, anos 62 a 64. A carta que Paulo escreveu a Filemon foi antes. Ele escreveu, diz a história, no ano 60 ou 62, ou seja, 2 a 4 anos antes de escrever a Tito. E quando ele falou com Filemon, no versículo 8, ele diz assim, procurando persuadir, convencer Filemon a tratar bem Onésimo, um escravo que fugiu e que foi convertido por Deus por meio do ministério de Paulo. Ele diz, embora eu sinta plena liberdade para em Cristo te ordenar o que convém fazer, o que tu deverias fazer, todavia eu prefiro solicitar em nome do Senhor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho. Ela aqui apresenta-se como o idoso. A mesma palavra que aparece aqui em Tito, Paulo usou para ele mesmo. Eu sou o idoso. Eu sou um homem idoso. Então ele diz, eu solicito-te atenção em favor do meu filho Onésimo, que gerei em cadeias, ou seja, foi aqui no ministério que eu exerci na vida dele, pregando o Evangelho, estávamos presos. Então, deixa eu fazer aqui uma correção. Há pouco eu mencionei a carta de Tito como tendo sido escrita na prisão, mas foi Filemon que foi escrito na prisão. A carta de Tito, as cartas pastorais foram depois, entre uma prisão e outra, na segunda prisão, é que provavelmente então ele escreve a segunda carta a Timóteo e esta carta
que ele escreveu a Tito foi mais ou menos entre o ano 62 e 64. Paulo não estava preso, mas ele considerava-se um homem idoso. Ele considerava-se um homem velho. Já anos antes ele tinha dito a Filemão, Paulo o idoso, Paulo o velho. E é essa a mesma palavra que aparece em Filemão, que aparece aqui em Tito. E como um homem idoso, Paulo, o que ele quis fazer foi procurar exercer influência, ser um exemplo para Filemão, mas também para Timóteo e para Tito. Porque esse é o padrão da sabedoria. Uma pessoa mais experimentada, uma pessoa mais velha, quer exercer influência sobre os mais novos. Quer ser um exemplo, deve ser um exemplo para ser imitado. E é isso que está aqui a ser apresentado. Quanto aos homens idosos, quanto aos homens que devem ser um exemplo, então como é que eles devem ser um exemplo? Por que que os homens idosos podem ser considerados um exemplo? Há um texto em Jó, no capítulo 12, são palavras de Jó e corroboradas ao longo das Escrituras, mas parece uma pergunta, pelo menos a Almeida, a revista atualizada, coloca um ponto de interrogação, mas a maioria das outras versões, mesmo em português e inglês, outras que eu vi em espanhol, não tem um ponto de interrogação, não é uma pergunta. É, na verdade, uma afirmação. Se alguém tem aí a revista corrigida, ou a corrigida fiel, a Almeida corrigida fiel, vão ver que é uma afirmação que diz assim: com os idosos está a sabedoria. Na longevidade ou na abundância de dias, na vida longa, está o entendimento. Uma pessoa que vive mais tempo tem mais conhecimento, tem mais entendimento. É suposto ter mais sabedoria. É suposto ter mais conhecimento. A nova versão transformadora diz assim: a sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. É uma afirmação bíblica, é uma afirmação de Jó. E no livro de Provérbios nós lemos esta afirmação também da sabedoria. É Deus que está a dizer: coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Cães é sinônimo de cabelos brancos, de velhice, de idade. Então, uma outra tradução diz: os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Alguém que teve um relacionamento com Deus, que andou nos caminhos de Deus, é alguém que acumula a experiência de sabedoria, entendimento, conhecimento acerca do que é certo, do que convém, do que é bom, do que agrada a Deus. A honra, a glória para alguém que amadurece, que envelhece nos caminhos da justiça. E por isso essa pessoa deve exercer influência, deve ser um exemplo para os outros, para os mais novos. Deve ser uma fonte de inspiração, de motivação, deve ser alguém que trabalha na persuasão, persuadir, convencer os outros a fazer o que é certo. Então, quanto aos homens idosos, ou quanto aos homens que devem ser um exemplo, que devem ser um modelo, que devem exercer uma influência sobre os outros, que sejam temperantes. É isso que aparece na versão que eu estou a usar, mas que significa alguém que exercita o autocontrole. Uma outra tradução traduz desta forma esta palavra, esta expressão grega. É alguém que é sóbrio, que é controlado, que se abstém de vinho ou de outras substâncias que podem controlar, podem escravizar, podem dominar, seja totalmente ou pelo menos no uso descontrolado de alguma coisa da vida, alguma coisa do dia a dia. Alguém que usa de uma forma descontrolada o tempo, o sono, a comida, o lazer, o desporto, tudo pode ser uma fonte de intemperança, de insensatez, de falta de uma evidência de falta de autocontrole, de domínio próprio. Mas os homens, para exercerem influência, para serem considerados sábios, para poderem persuadir outros, influenciar outros, devem ser temperantes, devem ter domínio próprio, devem saber controlar-se, controlar os seus desejos, os seus apetites. É importante que os homens sejam temperantes.
Então fala o que convém. E diz aos homens para eles serem temperantes. Que os homens sejam equilibrados, autocontrolados, que sejam respeitáveis. Outra palavra que significa ser digno de respeito. Alguém que observa a sua conduta, vê a forma como fala, como se porta e respeita. Pode não concordar, mas respeita. O homem de Deus, o homem crente, aquele que exerce influência sobre outro, ou que deve exercer, deve ser um homem respeitado. Que se dá ao respeito. Venerável, uma palavra que aparece num dicionário como um sinónimo, substituir a palavra respeitável é reverendo. Deve ser um reverendo. Ser venerado pelo caráter. É uma pessoa de honra, honorável. Uma pessoa que é honrada. Os homens devem ser assim. Não alguns homens, mas todos devem ser assim. Todos os homens. Os idosos são apenas um exemplo do que um homem deve ser. Deve dar-se ao respeito. Falar de forma honorável, de forma respeitosa. Devem ser sensatos os homens para influenciar outros a serem também sensatos, a viver com sabedoria, a serem equilibrados. Alguém que trava os próprios desejos e impulsos é um sinónimo de temperança. Alguém que é moderado, alguém que tem esse autocontrolo. É uma ênfase no domínio próprio. Não pode se descontrolar as suas emoções, o seu tom de voz, o uso das palavras e o vocabulário. Os homens devem ser sadios na fé. Uma outra versão traduz desta forma: ter uma fé sólida, uma fé firme. Isto é ser sadio, é ter fé. Uma fé que não é facilmente abalada. São convicções. É alguém que tem uma fé de boa saúde, isto é, que está livre de contaminações do erro. Não tem aquela mistura de heresia lá no meio. É alguém que tem convicções e que não se deixa abalar quando alguma heresia, alguma mentira acerca de Deus, da palavra de Deus, acerca da teologia, quando algum ataque à doutrina de Deus é feito, o homem sábio, o homem maduro, o homem idoso, o homem experimentado, o homem de Deus que quer exercer influência sobre outros, não se deixa abalar. Quanto aos homens, que sejam amorosos, que usem o amor. Devem ser cheios de amor. Essa é a expressão que aparece na nova versão transformadora. Amor fraterno. Deve ter afeição. Deve ser uma pessoa que é considerada por querer o bem aos outros, por tratar bem os outros, por querer o melhor para os outros. Amor fraterno, amor de irmão. Alguém que é paciente com os outros, alguém que trata bem. Os homens devem ser assim, devem ser amorosos. É um mandamento, é isto que convém à sã doutrina, é isto que convém a alguém que é de Deus. E por fim, uma última característica aqui neste texto, a constância, que pode ser traduzida por paciência ou por estabilidade, a capacidade de suportar, de tolerar, que não se desvia do seu propósito, não se desvia dessa lealdade à fé em Cristo, a servir a Deus com piedade, querendo agradar a Deus, mesmo no meio de grandes adversidades, de provações, de sofrimentos. Mas o homem deve ser constante. O homem de Deus deve ser paciente, perseverante, deve ter esse tipo de firmeza, deve persistir com paciência e com perseverança. É isso que um homem deve ser. Um homem bíblico, um homem de Deus, um homem exemplar, deve ter estas qualidades, deve ter estas características. É isto que se espera de nós, homens aqui nesta sala. É isto que nós queremos ver nos meninos da nossa igreja, das nossas famílias, que se tornarão homens, que tenham estas qualidades, estas características. Os idosos apenas mostram o caminho, são exemplos daquilo que é possível ser. Os homens mais velhos, não necessariamente porque têm cabelos brancos, mas têm mais tempo de vida. Já leram mais vezes a Bíblia, ouviram mais pregações,
já oraram mais, buscaram a Deus, prestaram mais atenção à sua revelação e por isso vão desenvolvendo estas características, porque são as que convêm à sã doutrina, à boa doutrina. Um homem deve ser assim. Deve ter estas qualidades. Isto é ser um homem de Deus. Quanto às mulheres, a mesma ideia. Aparece aí a palavra idosa, no feminino, idoso, idosa, mas é o mesmo argumento. Alguém que, pelos seus cabelos brancos, pelos seus anos de vida, pelo tempo que já passou, a honra, a glória numa vida de alguém que anda com Deus, que lê a palavra de Deus, que anda nos caminhos da justiça, é uma pessoa honrada. É uma pessoa para quem as mais novas, as mulheres mais novas, olham como um exemplo. Alguém que vai exercer influência, que vai ser uma fonte de inspiração para outras, de motivação. Vai ter uma palavra que persuade, que convence. Uma mulher experiente, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, ela pode persuadir outras a fazer o que convém, o que é certo. Então, as mulheres mais velhas, que sejam sérias em seu proceder. Dito de outra forma, numa outra tradução aparece viver de modo digno. As mulheres devem viver de um modo digno, um modo decente. Então essa ideia de seriedade no proceder pode ser traduzida por esta expressão decência. Aquilo que é considerado decente, porque é consagrado a Deus, é algo reverente no comportamento e na conduta, algo que mostra respeito, que se dá ao respeito. E um dos pontos, nós mencionamos algumas semanas atrás, um dos pontos mais sensíveis para as mulheres é na forma de vestir, é a roupa, é o vestuário. Não é o mais difícil, mas é um dos mais difíceis. A forma como ela se veste. E não é só porque mostra muito do corpo, ou mostra excessivamente o corpo, às vezes é porque chama demasiadamente a atenção para si, seja por penteados, frisados de cabelo, as cores que escolhe, o tipo de maquiagem, as joias que põe no seu corpo, o tipo de sapato, o tamanho do salto, da bolsa. Há tanta coisa na aparência que a mulher pode usar de forma que não é séria no proceder. Não é digna, não é decente. Não convém. Não convém alguém que conhece a sã doutrina, que conhece o Deus que nos agraciou com a salvação. Mas sem dúvida que o problema mais grave é quando há sensualidade, quando há esta tentativa de mostrar mais, seja uma tentativa consciente, seja porque o mundo ganhou nessa tentativa e tornou normal um padrão obsceno, em que mostra demasiado o corpo, em que a roupa é demasiado justa e vinca e mostra demasiado as formas do corpo, as transparências, os tecidos extremamente finos. Então, é indecente, é inapropriado, não é sério no proceder, na conduta. E nós precisamos de mulheres sábias. Mulheres que vão exercer esse tipo de influência nas mais novas, para que elas não se deixem levar pelo mundo, pela inclinação do mundo que ignora Deus, que não conhece a sã doutrina, que não conhece o caráter de Deus. Então nós precisamos dessas mulheres que sabem vestir-se de forma apropriada, de forma honrada, que se dão ao respeito para exercer influência sobre as novas, as que estão a chegar, as meninas que ainda são crianças, mas que vejam nas mulheres mais velhas esse exemplo e sejam também influenciadas, motivadas a essa seriedade, a essa reverência. Que as mulheres não sejam caluniadoras. E acho que já conseguem entender um pouco da grafia grega. É muito parecida com a nossa grafia portuguesa. Mas vejam que esta palavra, embora não esteja transliterada, mas ela aponta para o nome diabo. A raiz está lá, diabo, está nesta palavra grega. Caluniar, difamar, acusar com falsidade, fazer comentários maliciosos e aplicar a pessoas que elas não conhecem Deus, algumas opõem-se à causa de Deus, elas
essas pessoas, elas estão a agir movidas por demónios, por ensino de demónios. Tomar o partido de Satanás, porque ele é chamado diabo, ele é chamado de caluniador, ele é chamado de difamador, esse é o nome dele. Satanás persegue as pessoas de bem, ele procura criar inimizades, e sempre que há este tipo de conversa, isto é comum, infelizmente, na nossa cultura portuguesa, a calúnia, a difamação é tão comum. Falar mal, falar dos outros, mas falar aquilo que é mau acerca dos outros. Isto é imitar o diabo. E as mulheres não podem imitar o diabo. Que elas não sejam caluniadoras, que elas não sejam como o diabo é. É isso que literalmente está aqui a ser dito. Que elas não sejam escravizadas a muito vinho, essa é outra expressão que aparece aqui. Não beber em excesso. Mas a palavra que eu quero destacar aqui, nesta característica, nesta qualidade de uma mulher, que deve ser uma influência para outras, este verbo que está aqui conjugado, ser escravo, escravizado, escravizada no caso. Alguém que é reduzido à escravidão. Alguém que se entrega ao serviço de outrem, que faz o que o outro quer, ou que aquela substância, aquela coisa quer, aquela organização faz e sem conseguir resistir, porque o escravo não pode resistir à voz do seu dono, do seu senhor. E esse verbo é aqui usado com esta ideia de se tornar um escravo, se tornar um servo. Alguém que faz a vontade de outro, de outrem. E no meu relacionamento como pastor, como irmão em Cristo, como familiar, como pessoa que no ministério, ao ler a Bíblia, mas principalmente na nossa cultura, ao estar sensível à cultura atual, algumas áreas em que nós observamos, eu tenho testemunhado, eu tenho observado que as mulheres são escravas. Evidentemente do vinho, há mulheres que são escravizadas pelo álcool, o vinho domina, elas bebem mais do que deveria, do que poderiam e deveriam beber, seja vinho ou alguma outra bebida que afeta a consciência, isso existe, mas tem sido mais comum na minha experiência, como irmão em Cristo, como alguém que está no ministério, ver pessoas escravizadas por comida, por determinados alimentos, bebidas, mas principalmente alguns alimentos. Há mulheres que são escravizadas, não por muito vinho, mas por muita comida, por uma variedade, ou por uma qualidade, ou por um certo tipo de alimento. Elas são escravas. Aquele alimento, quando está presente em casa ou quando está disponível, ela não consegue resistir. Ela cede, mesmo sabendo que lhe vai fazer mal, mesmo sabendo que vai prejudicar, depois vai trazer culpa ou tristeza, ainda assim ela vai e come. E come demais ou come o que não deveria comer. Comida tem escravizado mulheres. É verdade que há drogas. Cigarro, por exemplo, o tabaco, tem dominado, tem escravizado algumas mulheres para se acalmarem, para pertencerem a um determinado grupo, mas depois para manter a linha, para manter a aparência, para sossegar, para dormir, para poder ter um intervalo, um lazer. Há mulheres que usam drogas. Usam nicotina, usam cigarro e outras. Mas medicamentos, drogas legais, vão à farmácia e compram. Há mulheres, muitas mulheres, mais do que eu gostaria de ter conhecido, que estão escravas de medicação. São escravas de medicamentos. Precisam que os médicos prescrevam muita medicação que vai afetar a sua vida mental, a sua vida cotidiana. Mas há mulheres assim, escravas de medicação. Há mulheres escravas da aparência, que gastam o que têm e o que não têm para manter a aparência. Uma aparência, segundo elas, boa, bonita, atraente. Mas há mulheres escravizadas. Se acontece alguma coisa com uma unha, com um cabelo, com uma parte do corpo, elas ficam desesperadas a ponto de querer morrer.
porque a aparência foi afetada, escravizadas pela aparência e por isso vão para os ginásios e fazer exercício físico, vão para cirurgias estéticas e endividam-se. Mulheres escravizadas pela aparência, pelo conforto, o luxo, o descanso, não querem trabalhar, muitas delas acabam por cair na ociosidade e são escravas do ócio, não fazem nada, não produzem nada, são escravas da inutilidade. Tenho conhecido também algumas mulheres assim. Algumas e muitas escravizadas pela tagarelice, falam demais, falam muito. Coisas inúteis, coisas desnecessárias, mas elas são escravas desse tipo de comportamento. Têm que falar e têm que falar com alguém, mesmo que não digam nada que edifique nem que transmita graça, mas têm que falar. E quantos conflitos mulheres têm criado, quanta destruição, porque são escravas da tagarelice, de falar e falar e falar e não conseguem ficar caladas, têm que falar, interromper as conversas para falar. Há mulheres escravizadas por compras, têm que fazer compras. Seja num shopping, no supermercado, seja na internet, online, com cartões de crédito, mas elas têm que fazer compras. Há mulheres assim, escravizadas a muitas compras, não muito vinho, mas muitas compras. Acabam por perder o controlo. Mas para se sentirem importantes, se sentirem valorizadas, para se sentirem entretidas, fazem compras. Outras veem filmes, séries, novelas. Agora, nos últimos anos, doramas. Tenho conhecido mulheres que confessam, tenho lido artigos, vários artigos, de mulheres escravas dessas séries coreanas lá do Oriente. Chinesas, doramas, são chamados doramas ou K-dramas. São novelas, são enredos, mas há mulheres escravas. Têm que ver, é mais um episódio, não chega a um, tem que ser 10 ou 20 seguidos e não dormem. E estão a prejudicar a saúde e relacionamentos. Ora, uma mulher que quer exercer influência, que quer ser uma mulher de Deus, que quer fazer o que convém, não pode ser escravizada por estas coisas. Nem por vinho, nem por estas outras coisas. Temos alguns exemplos, mas a mulher deve ser mestra do bem. Ela deve ensinar o bem. Ensinar o que é bom. Deve exercer, sim, deve querer exercer influência, deve querer inspirar outras mulheres, motivá-las, persuadi-las com o seu exemplo também. E dizer, olha, queres aprender? Aprende comigo. Isto dá muita alegria a uma jovem, poder olhar para uma mulher mais velha, dá muita esperança, poder ver, chegar perto, ouvir o testemunho de uma mulher mais velha, uma mulher com mais tempo de vida que pode dizer, aprende comigo, eu vou-te mostrar, eu vou-te dizer como é possível. Ser séria no proceder, como é possível fazer o que é bom, fazer o que convém à sã doutrina. É isso que uma mulher de Deus deve querer ser. E os pastores, o pastor Tito devia ordenar isto, devia ensinar isto, devia falar isto na igreja, porque é o que convém à sã doutrina, que as mulheres sejam mestras do bem, que elas ensinem o que é bom, que elas exerçam essa influência. A fim de instruírem, esta palavra, o verbo é muito, muito especial. O sentido deste verbo instruir, em português, é restaurar alguém aos seus sentidos, às suas faculdades mentais. É preciso trazer de volta esta pessoa à razão, porque ela a perdeu, nasceu sem ela. Ela precisa receber a razão, perceber o que é certo, o que é necessário. Alguém que recebe uma consciência do seu dever. Pode ser traduzido este verbo instruir como exortar seriamente. Acorda para a vida. Para com essas loucuras, com essa tolice. Acorda para a vida. Uma mulher mais velha deve ser capaz de instruir as mais jovens. É isso que este verbo diz na língua grega. Um verbo forte, tem a ver com a consciência, a razão, a lucidez. E uma das coisas que as mulheres precisam ouvir, as mais novas, e precisam aprender é a amar o marido. Quem é casada, quem quer casar, tem que aprender que casamento para a mulher é amar o marido.
E um dos sinônimos na Bíblia que melhor descreve o amor de uma mulher pelo seu marido está em Efésios capítulo 5, versículo 33. É o respeito. Uma mulher que ama o marido, respeita o marido. Trata-o com respeito. Honra. Essa reverência. O marido não é tratado como uma coisa. Há muitas brincadeiras em que as mulheres riem e brincam com os maridos, dos homens, como se fossem coisas, pesos. Isso não é o amor bíblico. Brincar dessa forma não é apropriado. O marido deve ser tratado com respeito, com honra, com reverência. É uma palavra que na língua grega traduz a ideia de temor. Temor a Deus. É o mesmo verbo. Então o marido deve ser tratado com reverência. É assim que se ama o marido. Ela deve amar os filhos. E se ama os filhos, ela vai trabalhar, como dizem Provérbios 14, ela vai edificar o seu lar. Ela vai ajudar os seus filhos a se estabelecerem como homens e mulheres. Ela vai ajudar a que eles continuem aquilo que Deus começou nela, como mulher, como mãe, que os filhos continuem a fazer o que convém, a fazer o que é bom. Edificar a casa é isso. É sinal de sabedoria, construir, estabelecer, fazer continuar algo bom, algo certo, algo que dá honra a Deus. Que as mulheres sejam sensatas. O mesmo verbo que já tinha sido usado para os homens, a ideia de viver com sabedoria, ter uma mente equilibrada, moderada, autocontrolada. A mulher também deve ser sensata, honesta. As mulheres devem ser honestas. Isto, uma outra versão traduz com viver com pureza, de modo responsável. Um viver digno, puro, santo, limpo, livre de sensualidades, livre de mundanismos. Aquela ideia da decência, de saber o que convém, de ser conveniente. A mulher deve ser honesta. Não é só numa questão de dizer a verdade versus mentira, mas traduz mais esta pureza de caráter, pureza interior, de recato, uma mulher recatada. Que as mulheres mais novas sejam boas donas de casa. As mulheres com mais experiência, as mulheres que querem exercer influência na igreja, devem ser um exemplo também na forma como cuidam da casa. Como trabalham em casa. Porque há muito trabalho para ser feito em casa. Alguém que é uma vigia, essa é uma das expressões que traduz este verbo. Vigiar a casa, estar atento ao que é preciso ser feito. Se há problemas, se é preciso oração, é preciso uma correção, uma disciplina. O que é que a casa precisa? É uma mulher que está atenta, que está ligada. É uma boa dona de casa. Que mantém e cuida dos afazeres do lar. Interessante como um outro dicionário traz um sinónimo para esta expressão grega. Que seja doméstica. Doméstica. Do lar. É do lar. Na Bíblia isto é um elogio. É fazer o que convém à sã doutrina. É ser uma mulher de Deus. É ser uma mulher bíblica. Alguém que é do lar. Alguém que se preocupa com o lar. Com a casa. Como corre tudo dentro de casa. Quem sabe administrar a sua casa. Isto é coisa de Deus. É coisa que convém à doutrina boa. Aquilo que recebemos da palavra inspirada que é útil para nos ensinar e corrigir. Que as mulheres sejam bondosas, façam o bem, tenham essa boa natureza de Cristo nelas, que sejam úteis, saudáveis, esta ideia de ser agradável, amável, uma mulher alegre, feliz, distinta, honrada. Tudo isto é sinónimo dessa expressão bondosa, fazer o bem. Que as mulheres sejam sujeitas ao marido. Literalmente submissa ao marido. E nós lemos em Efésios 5:22 esta ordem de Deus, por meio de Paulo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E citando aqui então um comentário exaltando Jesus na carta a Tito, eu quero ler o que estes irmãos escreveram. Porque é uma palavra difícil. Esta ideia de submissão, de sujeição, tem trazido muitas dificuldades a irmãs que se aproximam
de uma igreja séria, de uma igreja bíblica, porque esta palavra vai ser usada. E elas vão ler a Bíblia, vão chegar a esta passagem e as mulheres sejam submissas ao marido. Mas e se? E se? E os isses? Então, o que é submissão? Submissão significa ceder na sua vontade à liderança e direção de outra pessoa. É mais uma atitude do que uma ação. Embora a atitude de uma pessoa determine certamente as suas ações. Contrariamente às convicções errôneas populares, não há inferioridade na submissão, porque nós vemos isto claramente na Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos igualmente Deus e, no entanto, para efeitos da redenção, o Filho submete-se ao Pai na sua missão. Então não tem nada de indigno nesta ideia e nesta atitude. A mulher deve submeter-se ao seu marido, não a todos os homens. A não ser que o marido peça à mulher para ela fazer algo que não é bíblico, algo que não é legal, algo que é imoral, algo que é pecaminoso, a não ser que ele peça alguma coisa assim errada, ela deve seguir a liderança do marido. Ela deve deixar-se conduzir pelo marido. E ao fazer isso, a mulher honrará a Deus e honrará a palavra de Deus, ao ser submissa ao marido. No entanto, para efeitos de redenção, nós lembramos que foi assim que Jesus fez. E é assim que a mulher deve fazer, como para o Senhor. Ao fazer assim, a mulher honrará a Deus, honrará a palavra de Deus, alcançará de maneira mais eficaz o coração do seu marido pela forma como ela se conduz, as suas atitudes, as suas decisões. Porque a palavra de Deus não deve ser difamada. Não pode ser difamada. Então, Paulo ensina isto a Tito e Tito deve pregar isso e todos os pastores devem pregar esta doutrina, porque a palavra de Deus não pode ser difamada. E alguém que diz acreditar em Deus, que é de Deus, que é de Jesus e não segue este padrão, não segue estes princípios bíblicos, no fundo está a atacar a própria palavra de Deus. Está a envergonhar a palavra de Deus. De certa forma, aqui o verbo é forte, é blasfemar, está a falar mal de modo repreensível, está a injuriar, a insultar, a caluniar a própria palavra de Deus. E para que uma pessoa seja persuadida de que Deus pode salvar do pecado, é importante que essa pessoa que está a ser evangelizada, que está a ser persuadida acerca de Jesus e do Evangelho, que possa ver alguém a viver uma vida assim, uma vida de obediência, uma vida santa, uma vida pura, uma vida exemplar. Ajuda muito. Alguém que se está a aproximar de Deus, que possa ver homens e mulheres mais velhos, mais experientes, com mais tempo de vida cristã, viverem vidas assim, de acordo com o que convém a sã doutrina. Quando os cristãos afirmam acreditar na palavra de Deus, mas não obedecem à palavra, a palavra assim está a ser desonrada, está a ser blasfemada, está a ser maltratada. Muitos têm ridicularizado, têm blasfemado de Deus e têm ridicularizado a Bíblia por causa do comportamento pecaminoso de muitos homens e de muitas mulheres que se dizem cristãos, mas não agem como cristãos. Não agem de acordo com o padrão bíblico, ou aquilo que é a doutrina cristã. Então lembremos que a doutrina, a sã doutrina, ela ordena a todos os que fazem parte da igreja, os que são verdadeiramente filhos de Deus, a cumprirem a missão de viver para agradar a Deus, que sejam homens ou mulheres, novos ou velhos. Todos temos essa missão, essa obrigação de viver para agradar a Deus. A nossa oração é: Senhor, faz-me um homem assim, faz-me uma mulher assim. Vamos ter a oportunidade agora de cantar essa oração. Senhor, faz-me um servo, uma serva, igual a Jesus. Senhor, eu quero transmitir e repartir o amor que vem da cruz.
até que todos te conheçam. É isso que nós vamos cantar. Até todo ser te conhecer, eu quero servir. Mesmo que custe. Mas eu quero servir. Que Deus nos ajude a ser homens e mulheres assim.